dentro daquilo que o Senhor ministrar no meu coração, ser o mais breve possível. Mas eu te peço toda a reverência agora àquele que merece, àquele que é digno. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo. Mas antes de abrir a Bíblia, eu quero orar. Curva a sua cabeça aí onde você está. Curva a sua fronte. Tu és tremendo, meu Deus. Tu és um Deus maravilhoso. Nessa hora eu quero descansar em Ti. Que todo coração ansioso, que todos aqueles que não tiveram o privilégio de entender a Tua palavra até hoje, Senhor, que através do Teu Espírito Santo ela possa ser ministrada para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa nos usar como canal do Senhor, como um canal para transmitir a Tua palavra. Gere em nós o temor necessário, gere em nós o amor necessário, gere em nós, Senhor, o desejo de estar na Tua presença e Te adorar na beleza da Tua santidade. Nós ainda continuamos em adoração. Nos abençoa, ministra, Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus. Agora eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo. Eu estava lendo esse texto com a minha filha, e esse texto tem falado comigo durante esses dias. Está lá em Números capítulo 20, a partir do versículo 1. A mesma versão que eu estou lendo aqui, se você não tem Bíblia, ela vai estar ali. Número 20, a partir do versículo 1. Quando eu faço o esboço à mão, e esse esboço eu fiz à mão, irmão, só farmacêutico para entender. Até eu tenho dificuldade. Se existe alguma coisa que é mistério, é eu escrevendo. A partir do 1 fala assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que morrêssemos, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figo, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante dela, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha. Amém? Estão me ouvindo? Bota comigo no versículo 8, no início fala assim comigo: pegue. Fale, pegue. Tem mais gente aqui do que eu. Vamos ver se vocês conseguem obedecer. Fale comigo: pegue. Pegue a vara. Pronto, tá bom, só isso. Tá vendo? Nem doeu. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante dela fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim, eu quero repetir isso, como vocês não confiaram em mim,
para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão este povo ou esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou a sua santidade entre eles. Amém? Eu quero voltar um pouquinho na história. Eu quero falar um pouco acerca de Moisés. Vocês estão me ouvindo? Amém? Moisés foi, até a vinda de João, acredito que Moisés foi o maior profeta que já existiu. Porque Jesus disse que entre os nascidos de mulher não houve profeta maior, um homem maior do que João. Então até João, Moisés foi o maior profeta que já existiu. Mas como é que Moisés surge na história? O povo de Israel está sendo escravizado no Egito. A população está crescendo. Os homens estão se tornando numerosos e o rei do Egito fica temeroso de Israel ficar tão forte que possa se revoltar contra a nação do Egito. Então ele dá uma ordem: todos os meninos que nascessem deveriam ser lançados no rio, deveriam morrer. Poderia ficar viva as meninas. Mas a mãe de Moisés, ao perceber, diz a Bíblia, que o menino era bonito, era belo, era formoso, ela esconde essa criança durante 3 meses na sua casa. No 3º mês, ela faz um cesto de junco e lança esse menino no rio. A filha de Faraó está tomando banho na hora em que Moisés está ali. Não sei porque ela estava tomando banho na hora. E quando o cesto está passando, uma das suas servas vai lá e pega a cesta de juncos e encontra ali dentro uma criancinha, um menino hebreu. Esse menino agrada a ela. E Miriam, a irmã de Moisés, estava seguindo de longe para ver o que iria acontecer com o menino. Quando a filha de Faraó percebe que tem um menino ali, Miriam se apresenta a essa mulher e fala assim: olha, eu conheço alguém que pode amamentar esse menino. Eu posso arrumar uma mãe de leite para ele. A filha de Faraó ordena a Miriam que leve esse menino para a mulher amamentar e ainda diz que vai pagar o salário dela. Mas a mulher que vai amamentar Moisés é a sua própria mãe. E acredita-se que esse período demora entre 3 e 5 anos. E Moisés fica ali até que ele volta para a casa de Faraó. E ele é educado em toda a ciência do Egito. E durante 40 anos Moisés viveu ali no palácio como um príncipe do Egito. Vocês já devem ter ouvido falar do filme O Príncipe do Egito. E Moisés fica ali durante 40 anos da sua vida. Até que um dia ele vem visitar os seus irmãos e ele encontra um egito maltratando um israelita. Então ele, tomado de raiva na hora, ele mata aquele egípcio e volta para o palácio. No outro dia ele vê 2 irmãos israelitas brigando. E daí ele se levanta e fala assim: como é que vocês podem brigar entre si sendo irmãos? Um daqueles 2 israelitas fala para ele: você quer me matar como matou o egípcio ontem? Isso faz com que Moisés perceba que ele não poderia esconder o homicídio. Então Moisés foge e vai para o deserto. E ele passa ali 40 anos no deserto. Ele se tornou um pastor de ovelhas, casou com uma mulher ali. E ele fica ali 40 anos. No final dos 40 anos, Moisés, ele percebe que ali no monte tem uma sarça que está ardendo, mas que o fogo não consome. Todo mundo pensa que o milagre é a sarça arder. Na verdade não. Era comum a sarça, uma planta de torno de 40, 60 centímetros, pegar fogo no deserto. O que chamou a atenção é que ela não se consumia. Pegar fogo era comum. E Moisés observou que a sarça não se consumia. Ele chega e ele fala assim: vou chegar para ver. Quando ele chega para ver, algo surpreende ele. Uma voz fala com ele do meio da sarça e dá uma ordem para Moisés: você vai voltar para o Egito para você libertar meu povo, porque eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Deixa eu falar algo para você aqui, vou abrir um parêntese. Parece que a gente acha que Deus não vê a gente sofrendo. Eu quero te falar que Deus vê o seu sofrimento. Eu vou voltar. Talvez você não esteja sofrendo muito, mas para quem está sofrendo, eu quero dizer o seguinte: Deus tem visto o seu sofrimento. Mas o que chama a atenção é que Deus não só viu, mas Deus ouviu o clamor do povo. Porque quando a gente sofre, irmão, a gente clama. Se você está sofrendo calado, eu quero te dar uma receita. Hoje está na hora de você começar a clamar. Porque toda vez que você começa a clamar, Deus tem um Moisés para te libertar. E aí Deus envia Moisés de volta para o Egito. Moisés pega uma vara e vai para o Egito. Encontrarão. A princípio Moisés não queria ir não. Ele tentou contender com Deus. Disse que era gago, era pesado de língua. Quem conhece a história sabe. Moisés volta para o Egito e Moisés
Todo mundo sabe da situação das 10 pragas. Cada praga daquela representava um deus do Egito. E o último deus que o Senhor toca para desmascarar, para mostrar que não é Deus, é Faraó, quando ele mata o primogênito de Faraó. Porque Deus estava mostrando que só ele era Deus. Depois que Deus destrói e acaba com todo o Egito, Deus liberta o povo e leva esse povo para o deserto. E Deus tem uma promessa, Deus tem uma terra, uma promessa para esse povo. Agora o que acontece? A vida de Moisés é dividida da seguinte forma. Como ele era príncipe do Egito durante 40 anos, depois passou 40 anos no deserto, e depois passou 40 anos liderando o povo do deserto, Moody vai dizer que a vida de Moisés se divide da seguinte forma. Moisés passou 40 anos pensando ser alguma coisa. Depois passou 40 anos pensando que não era nada. E depois descobriu em 40 anos o que Deus pode fazer com alguém que pensa que não é nada. Eu quero dizer para você o seguinte. Quando você pensa que você é alguma coisa, Deus te mostra que você não é nada. Quando você descobre que não é nada, Ele passa a te usar para mostrar o que Ele pode fazer na sua vida. E agora Moisés está numa caminhada no deserto com um povo, em torno de 600 mil homens. Quem é pastor de 50, 60 sabe como é difícil. Agora imagine pastorear 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 3 milhões de pessoas. Num deserto onde não tem pão para comer, não tem água para beber. Num deserto onde as pessoas não têm casa, não têm banheiro. E aquele povo era escravo no Egito, e agora eles saem do Egito felizes da vida, e Deus tem uma terra para eles, mas quando eles vão observar a terra, eles duvidam dos planos de Deus, e Deus tem uma palavra para eles: vocês vão passar 40 anos no deserto, até que todos aqueles homens de 20 anos para cima morram, porque eles deixaram de acreditar em mim. E agora Moisés já está perto de alcançar a promessa, quando nós chegamos no capítulo 20, e a Bíblia diz que o povo, o capítulo 20 onde a gente está, a Bíblia diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade, ou seja, toda a nação de Israel, chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu. Miriam é irmã de Moisés, e foi sepultada. Aí a Bíblia faz questão de dizer no versículo 2: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, e discutiram contra Moisés e contra Arão, né? E discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês nos trouxeram toda a assembleia? Por que vocês trouxeram toda a assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. O que é que eles começam a dizer? Eles começam a se levantar contra Moisés e falam assim: Moisés, você nos trouxe a esse deserto para a gente morrer de sede? Você e Arão nos tirou do Egito para a gente morrer de sede? Quem dera nós já tivéssemos morrido. Mas todas as vezes que eles se levantavam para murmurar contra Moisés, eles não estavam murmurando contra Moisés. Todas as vezes que as pessoas se levantam para murmurar contra alguém que é levantado por Deus, não está murmurando contra Moisés. Na verdade, eles estão se dirigindo a Moisés, mas eles estão murmurando contra o Senhor. Eles estão se voltando contra Deus. A palavra é dirigida a Moisés, mas como nós estamos acostumados aqui na terra, a palavra é dirigida a Moisés, mas é uma indireta para Deus. Senhor, por que o Senhor não me deixou no Egito? Para que o Senhor me tirou do Egito? Para que eu morresse de sede aqui? Para que o Senhor me tirou do Egito? Para que meu gado, para que a minha prosperidade se perdesse aqui? Quem dera nós tivéssemos morrido. Irmão, mas quem está com vontade de morrer não reclama de ter sede. Você está me ouvindo? Deus tira a gente do Egito e Ele começa a caminhar com a gente. Deus começa a fazer milagre, mas no dia que falta o milagre a gente começa a murmurar. Um dia só que as coisas não acontecem do jeito que a gente estava esperando que acontecesse, a gente se volta contra Deus. Por quê? Porque nós somos ingratos. Se Deus fosse nos tratar segundo a nossa ingratidão, ninguém estaria aqui hoje. Você já ficou decepcionado com Deus? Quando você se decepciona com um pastor, quando você se decepciona com um irmão, é uma forma de você se decepcionar contra Deus. Porque você sabe que Deus é perfeito, mas eu não. E por causa de mim e das minhas falhas, você começa a se queixar de Deus. E era assim que o povo fazia: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Por que você nos trouxe aqui para morrermos de sede? E aí o que é que Moisés faz? Moisés e Arão correm para a entrada da tenda do encontro, ou seja,
Havia um lugar lá que Deus tinha construído para ele revelar a sua glória. A Bíblia diz que eles se prostram diante de Deus e Deus desce ali e fala com Moisés. Aí Deus dá uma ordem para Moisés. E por isso que eu fiz questão de ler com você. No versículo 8 a Bíblia diz assim: Deus vai falar para Moisés: Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta. Vou ler do 7. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. Olha o que Deus está falando. Pegue a vara, Moisés. Fale comigo, pegue a vara, Moisés. Fale comigo, pelo amor de Jesus, fale comigo, pegue a vara, Moisés. E diante da comunidade, fale a rocha. Deus fala para Moisés, o Senhor disse a Moisés: Moisés, pegue a vara e com seu irmão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Ou seja, Deus coloca uma vara na mão de Moisés e Deus fala para Moisés: Moisés, pega a vara e vai lá diante da rocha e fala para a rocha. Essa vara era uma vara especial, ela ficava no Santo dos Santos. Deus fala para ele: entra lá no Santo dos Santos e pega a vara, reúna a comunidade. Quando você estiver diante da comunidade, fale a rocha. Agora, para que é que Deus coloca a vara na mão de Moisés, se Deus não quer que ele use a vara? Porque Deus manda Moisés pegar a vara, mas ele fala para Moisés: fale para a rocha. Deus faz questão de falar para Moisés: Moisés, eu quero que você pegue a vara, reúna a comunidade, mas quando você chegar diante da comunidade, você vai falar para a rocha. Você sabe o que é que Moisés faz? Versículo 9. Então Moisés pegou a vara, obedeceu a Deus, que estava diante do Senhor, lá no Santo dos Santos, como ele lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia, como o Senhor falou, e em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Versículo 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Deus mandou bater? Deus mandou Moisés bater, irmãos? Vocês estão me entendendo, amém? Deus mandou bater, mas Deus botou uma vara na mão de Moisés. Se não era importante a vara, por que Deus mandou pegar? Às vezes o Senhor coloca uma vara na tua mão, só para ver o quanto você está disposto a obedecer. Deus falou para Moisés: Moisés, pegue a vara e fale a rocha. Moisés pegou a vara. Moisés reuniu a congregação, mas Moisés não falou para a rocha. Moisés feriu a rocha. Moisés bateu na rocha 2 vezes. E porque Moisés feriu a rocha, bateu na rocha 2 vezes, sabe o que acontece? Um homem que andou em integridade diante de Deus durante 40 anos, Deus vai dizer assim: Moisés, porque você não honrou a minha santidade, você não vai levar o povo a herdar a terra. O que é que Moisés fez? Moisés desobedeceu a Deus. Moisés deixou de honrar a Deus. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas nesse episódio Moisés desobedeceu a Deus. Ele não fala que Deus vai dar água, ele fala assim: será que nós podemos, será que vai ser necessário eu dar água para vocês? Moisés esqueceu quem estava no controle. Moisés achou que o poder pertencia a ele. E assim, irmãos, tem muita gente começando muito bem, andando direitinho, mas no dia da provação perde a cabeça e com a vara, em vez de falar, fere. Às vezes Deus coloca uma vara em tua mão que não é usada para ferir as pessoas. Às vezes Deus coloca uma vara em tua mão só para saber se você está disposto a obedecer ou disposto a ferir. Você está me ouvindo? Quando nós estamos num lugar de autoridade, olha para mim. Você que é empregado, você que é empregador, você que é aluno, você que é pai, você que é mãe. Todos vocês têm uma vara na mão. Todos vocês. Essa vara é a vara da autoridade. Às vezes Deus quer que apenas você se dirija para as pessoas e fale, mas você usa uma vara para ferir. E quando você fere, você pode até ver que a coisa vai dar resultado, porque a água
saiu da rocha, mas acaba que você desonra a Deus. Moisés feriu a rocha, e a Bíblia diz assim: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebeldes beberam. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Que milagres, muitas vezes, não representam que as pessoas estão obedecendo a Deus. Houve um milagre, mas houve desobediência. Muitas vezes tem acontecido milagres, mas não é o milagre da obediência. Porque o resultado, irmãos, o resultado não pode alterar os princípios. E o princípio é: você tem de obedecer. Você não deve viver atrás de resultados, você deve viver através do princípio. O princípio é obedecer. O que me chama a atenção muito aqui é que Deus não precisava de uma vara naquele dia, mas Deus colocou uma vara na mão de Moisés. O Senhor manda Moisés pegar a vara, mas ele diz para Moisés: fale a rocha. Eu gostaria de falar sobre alguns princípios da desobediência. A primeira coisa que a desobediência faz com a gente é que a desobediência impede que nós alcancemos a herança. Depois que Moisés desobedeceu a Deus, Deus falou para Moisés: Moisés, você andou comigo durante 40 anos no deserto, mas eu vou falar para você, sabe a herança da terra prometida? Sabe aquilo que você sonhou durante 40 anos, Moisés? Porque você me desobedeceu, porque você não me honrou diante do povo, você não vai herdar a terra. Você está me ouvindo, irmão? A desobediência, eu quero deixar bem claro para você que a desobediência rouba a nossa herança. Se tinha uma pessoa que merecia, se você for olhar, se tinha uma pessoa que merecia entrar na terra, era Moisés. Vocês viram a música que nós acabamos de cantar? Suba ao monte, olhe a terra. Deus vai mandar Moisés subir no monte. Deus vai mandar Moisés olhar a terra, mas Deus vai dizer para Moisés: mas você não vai entrar. Porque ver a herança não quer dizer que você vai conquistá-la. Porque a herança é conquistada através da obediência. E Moisés desobedeceu. Então a primeira consequência da desobediência é que ela rouba a nossa herança. Quantas pessoas aqui, por desobediência, perderam heranças tremendas de Deus? Quantas pessoas perderam sonhos tremendos de Deus? Por quê? Porque Deus colocou uma vara na mão e falou: fala a rocha. Mas a pessoa resolveu bater. Eu quero deixar bem claro para você, irmão, que toda desobediência vai roubar a sua herança. E quando eu estou falando de herança aqui, eu estou falando de sonhos. Eu estou falando de planos. Porque toda desobediência, meu irmão, vai gerar consequências. Vocês estão me ouvindo, amém? Então repita-se comigo: toda desobediência vai roubar a minha herança. Toda desobediência rouba a nossa herança. Moisés, você não vai levar o povo. Não vai. Segunda consequência da desobediência é que toda desobediência, meu irmão, limita as nossas vitórias. Quando o povo vai entrar na terra, até entrar na terra, Moisés viveu vitórias tremendas. Ele destruiu o Egito, ele destruiu reis, ele viu Israel fazer coisas tremendas. Ele viu o povo caminhar durante 40 anos no deserto. Quem é crente sabe, a roupa não envelhecia, a sandália crescia num pé, descia pão dos céus, água da rocha. Deus fez nuvem durante o dia para não queimar a cabeça, né? Fez coluna de fogo durante a noite para iluminar o povo. Milagres tremendos. Deus falava com Moisés face a face. Moisés era o cara. E Moisés viveu vitórias tremendas. Mas sabe o que é que Deus tinha para Moisés? Deus tinha muito mais vitórias para Moisés. Mas toda desobediência limita as nossas vitórias. Porque quando Josué vai entrar na terra, Josué vai destruir, eu acho que 31 reis. Todas as vitórias do Senhor. Josué vai ver o sol parar no céu. Josué vai ver Jericó cair. Sabe quem deveria estar ali? Era Moisés. Mas porque Moisés desobedeceu, o seu número de vitórias foi limitado. Eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser continuar tendo vitórias, continue a obedecer a Deus. Você já ouviu falar da lei da semeadura? A Bíblia fala em Gálatas o seguinte: olha, tudo que o homem planta, o homem colhe. Então quem planta as coisas boas, colhe coisas boas. E quem planta coisa ruim, colhe coisa ruim. Como a gente está aqui, né,
onde o pessoal planta roça. Ninguém planta uma roça de tomate e colhe uma roça de chuchu. Ninguém planta uma roça de pimentão e colhe uma roça de batata. Ninguém planta injustiça, irmão, e colhe justiça. Ninguém planta pecado e colhe santidade. Por quê? Porque toda desobediência limita as nossas vitórias. Moisés tinha muito mais vitórias no Senhor, mas a desobediência de Moisés limitou o número de vitórias que ele tinha. Vocês estão me ouvindo? Amém? Qual é a terceira consequência da desobediência? Toda desobediência limita o nosso tempo de vida. Se Moisés tinha muito mais vitória, Moisés tinha muito mais tempo para viver. E porque Moisés desobedeceu a Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra. Faltavam poucos meses para o povo entrar na terra, ou seja, Moisés devia viver apenas um pouquinho mais. Eu quero dar um exemplo para você aqui legal. Eu quero falar, vamos pensar aqui que Deus coloca uma vara na sua mão. E eu quero falar dessa vara, vamos usar uma figura aqui, que essa vara seja uma Hilux. E aí você entra dentro dessa Hilux. Só que tem um limite de velocidade na pista, mas eu não sei quanto a Hilux chega a andar. Mas vamos lá, vamos supor que a Hilux dê 240. Aí você está dentro da Hilux, aquela varona abençoada. O limite da pista é 80. Tem faixa contínua. E a faixa está dizendo não corte, mas você pega a sua Hilux, você pega a sua autoridade e fala assim, ela aguenta. E você bota cortando em cima de uma lombada. E quando você dá de cara, tem um caminhão e não tem para onde correr. A desobediência limitou o tempo de vida. Por quê? Porque quando você desobedece a Deus, irmãos, você morre. Quantas pessoas têm perdido a vida porque têm desobedecido? Quantas mães falam para os filhos não vão ou não vá, mas o filho desobedece? De repente o celular toca dizendo que aconteceu alguma coisa. Quantos pais falam para os filhos não bebam, mas eles não obedecem, eles acham que são dono do nariz deles. E aí ele vai e bebe. E de repente a desobediência limitou o tempo de vida. Por quê? Porque aquele menino que era para viver livre do álcool, agora é dependente do álcool, que o álcool vai destruir a vida dele, vai limitar o tempo de vida dele. Vocês sabem, vocês veem. Quantas pessoas falam, não experimenta. Mas não, eu quero saber qual é o efeito, eu quero saber se realmente vale a pena. E de repente está viciado em crack e a vida está sendo destruída. Quantas meninas, as mães estão falando, não namore, não namore, não namore. De repente namora. E quando vai fazer um exame de sangue, está com HIV. Irmão, eu quero deixar bem claro para você. Não interessa quem você é. Desobediência gera morte. Toda desobediência gera morte. Deus tem uma linha em que a gente deve andar. Esse povo via milagre todos os dias, mas todo dia estava murmurando contra Deus. Moisés, porque você me desobedeceu, você não vai levar o povo para herdar a terra. A quarta causa da desobediência é que Deus, não importa quem seja, Deus não vai fazer acepção de pessoas para aquele que desobedece. Você está me ouvindo? Gostaria de ler 2 textos com vocês para te mostrar isso. Bota aí para mim, Mari, por favor. Números do 20, do 22 ao 29, diz assim: toda a comunidade de Israel, toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Deus está falando assim: Arão vai morrer. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra mim, ou contra a minha ordem, junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Or. Tire as vestes de Arão, coloque em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz: ele morrerá. Não interessa se é Arão, não interessa se é Moisés, não interessa quem seja. Deus
Deus está falando, se morrer, se desobedecer, vai morrer. Qual é a consequência do pecado? O que é pecado? Pecado é desobediência. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então você pode passar a vida toda seguindo a Deus, mas a Bíblia diz assim, olha, você precisa ser fiel até o fim. Você está entendendo, irmão? Quando você começa a fazer um curso de direito, se você parar no quarto semestre, no quinto semestre, são quantos semestres? São 8, são quantos semestres? 10. Se você parar no 9º semestre, meu irmão, você não conclui. Não interessa. Assim com Deus, você precisa ser fiel até o fim, porque se você desobedecer perto do fim, você morre. Você está me ouvindo? Se você começa a fazer um curso de pedagogia, são 8 semestres. Se você parar no 9º semestre, no 9º não tem condições. Se você parar no 7º semestre, você não conclui. E tem pessoas que começam bem, começam uma pegada legal, começam com todo vapor, mas vai chegando perto do final, desiste, e isso mata, irmão. Vocês estão me ouvindo? Tinha uma sede de ler a Bíblia, hoje já não tem mais. Tinha uma sede pelos cultos e hoje não tem mais. Sabe o que está acontecendo com você? Está na hora de você, a Bíblia diz, desperta você que dorme, Cristo te esclarecerá, Cristo vai trazer a luz novamente. Porque não interessa quem seja, se desobedecer, vai morrer. Você precisa, fala comigo, eu preciso ser fiel até o fim. Abre comigo, Mari. Deuteronômio 32, do 48 ao 52. A Bíblia diz assim, naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés, suba as montanhas de Arabá, até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó. Ele vai dizer assim, contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Sabe o que é que Deus está falando? Moisés, suba ao monte, olha a terra. Vocês viram a canção agora? Suba ao monte, Moisés, olha a terra que eu vou dar aos israelitas. E ele segue, ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Ó e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Sabe o que é que Deus está falando? Moisés, não adianta. Você pode até ver a terra, mas porque você me desobedeceu, você vai ficar fora dela. Então você vai perder a herança, você vai diminuir os anos de sua vida, você vai morrer. E isso é Moisés, irmão. Moisés, Deus está falando para Moisés, cara. Se você procurar um outro pecado de Moisés, você não vai achar. Deus está falando assim, você feriu a minha santidade. Deus falou que é ferir a santidade de Deus. Você sabe o que é ferir a santidade de Deus? Sabe o que é que Deus está falando? Eu dei uma ordem para você e você fez outra coisa. Ferir a santidade de Deus, meu irmão, é desobedecer a Ele, seja no que for. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Quando é que eu desobedeço a Deus? Quando eu desobedeço às autoridades que Ele colocou sobre a terra. Então Moisés não vai entrar na terra porque ele desonrou, ele feriu a santidade de Deus, ele pecou. A Bíblia ainda continua dizendo, Deuteronômio 34, abre para mim, Mário, 34, do 1 ao 5, diz assim, então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente a Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade, e Dan, e toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe disse, eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor,
morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Não adianta. Você pode até ver as promessas, mas se Deus disser que você vai morrer, você não vai viver. Porque desobediência, irmãos, vou repetir mais uma vez, desobediência, seja para quem for, desobediência, seja para quem for, gera morte. Porque você vê tanto pastor com ministério destruído? Porque você vê tanta gente que começou bem hoje e não consegue perseverar? Por que você vê tanta gente sem motivação de vir para a igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está vivendo como um zumbi. Por fora nós estamos vivos, mas por dentro nosso espírito já morreu faz tempo. Por quê? Porque nós começamos a desobedecer a Deus. Você pode até estar sentado no banco da igreja, você pode vir para a igreja, mas se você já não tem mais prazer em alegria em obedecer a Deus, você já morreu faz tempo. Porque o que é um zumbi? Um zumbi é aquela pessoa que está viva na carne, mas não tem alma, não tem espírito. E a igreja, irmãos, está cheia de zumbi. Por quê? Está cheio de crente desobediente, cheio de pessoas que já não dão mais ouvidos para Deus, que já não querem mais obedecer a palavra. Pregar, cantar, louvar e fazer qualquer outro tipo de coisa na igreja, até mesmo milagre, não me garante que eu esteja vivo. O que garante que eu ainda estou vivo é ser movido pela obediência ao Senhor, é ter vontade de honrar a Ele. Toda desobediência vai gerar consequências terríveis. Toda desobediência, assim como um filho é corrigido pelo pai, toda desobediência a Deus gera o castigo de Deus. Não existe desobediência a Deus que não gere punição. Nós estamos perdendo os nossos filhos porque a gente está fazendo barganha com ele, como o irmão Mateus falou há tanto tempo aqui atrás. Hoje, para os nossos filhos nos obedecer, a gente fala assim: olha, se você obedecer, eu te dou o celular para você jogar. Se você obedecer, você vai poder jogar videogame. Se você obedecer, eu te dou aquilo outro. Nós estamos comprando a obediência. Nossos filhos não nos obedecem porque nós somos pais. Nossos filhos nos obedecem por aquilo que a gente está dando a eles. Nós estamos fazendo barganha. Eu lembro, e tem gente mais velha aqui que eu que sabe, só bastava o pai olhar, não precisava nem falar nada. Só bastava o pai olhar e o filho já se espremia no canto da sala e já sabia que não podia desobedecer. Hoje o pai olha, grita, faz e acontece. Sabe o que acontece? O filho continua do mesmo jeito. Por quê? Por causa da nossa culpa. Nós estamos com pena e Deus não tem pena. Deus é justo, Deus continua sendo um pai perfeito. Você quer educar seu filho? Faça com seu filho aquilo que Deus está disposto a fazer com você. Se errar, castigue. Nós estamos perdendo nossos filhos porque estamos fazendo barganha. Não, meu pai me bateu, eu não vou bater no meu filho, não. Não bate não, a Bíblia diz que não é para tirar a vara. Não, meu filho é uma bênção, só na tua frente que ele é uma bênção. Porque, irmão, do mesmo jeito que você fala do filho dos outros, eu vou te contar um segredo aqui, ninguém está ouvindo não. Não tem ninguém ouvindo aqui. Vou te contar um segredinho aqui. Do mesmo jeito que você fala do filho dos outros, quando você está comendo na mesa lá com sua esposa e está dizendo assim: o filho de fulano de tal é terrível. Você viu que o pai dele não faz nada? Irmão, a prosa na casa daquela pessoa é a mesma a seu respeito. O filho dos outros que é terrível, porque é dos outros, na casa dele é o seu. Por quê? Porque nós estamos criando filhos desobedientes. A gente tem medo de corrigir o filho, porque o filho vai deixar de amar a gente. Irmão, se Deus te punir, é porque Deus te ama, e isso é motivo de você glorificar a Ele. A gente é pai, irmão, e não avô. Você está me ouvindo? Deixa eu contar um segredo para você aqui. O meu sogro pegava pesado com os filhos, mas os netos botam ele para assistir televisão no quarto. Você está entendendo? Eu já vi a reclamação já. O menino podia estar assistindo o que fosse. Meu sogro chegasse na sala, nem pedia licença, metia a mão e mudava o canal. Alguém já passou aqui por isso com o pai? Mas quando os netos chegam, eu canso de ir lá. Chegou o Mateus, Rebeca, o menino, ele sai da sala e vai assistir televisão no quarto.
Mas Deus não é avô, Deus é pai. Deus muda de canal ainda, viu? Quantas vezes eu estava assistindo televisão meio-dia e o velho chegava lá e metia a mão e eu ficava indignado. Mas eu tenho certeza que se Mateus chegar lá, vai assistir desenho a hora que quiser. Por quê? Porque a gente está tratando os nossos filhos como avós, mas na verdade a gente devia tratar como pai. Hein, Davi? Sei que me diga o que esse neto fazia, hein? Davi nem fala nada, só baixa a cabeça. Uma outra coisa, nenhuma desobediência vai ser aceita por Deus como justificativa. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. O não de Deus é não. Você sabia disso? Quando a Bíblia diz que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não, porque a gente fala não aqui, daqui a pouco a pessoa vai nos dobrando, e a gente fala, tá bom, eu vou. Quando Deus diz não, é não, acabou. Você pode pular, você pode saltar, você pode chorar. Se Deus disser que é não, e acabou. E eu quero te provar isso agora. Vamos ler mais um texto bacana da Bíblia? Deuteronômio 3, do 23 ao 28. Vamos lá. Você está pensando que Moisés aceitou, irmão? Quando Deus disse que Moisés não ia entrar na terra, você está pensando que ele baixou a cabeça e aceitou, foi? Eu nunca vi um pai falar com o filho para o filho aceitar de primeira. Eu estou cansado de ver Liliane falar com Rebeca, e Rebeca está retrucando. Mãe, não é bem assim? Segue aí comigo, vamos ver esse texto que é bacana. Presta atenção. Naquela ocasião, eu implorei ao Senhor. O que é que Moisés está falando? Naquela ocasião, olha para mim. Naquela ocasião, Moisés está dizendo assim: eu implorei ao Senhor. Ó soberano Senhor, ele começou a dizer quem é Deus. Tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Olha o que ele vai falar no verso 25: deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Sabe o que Deus sabe o que é que Moisés está falando? Senhor, tu é grandão, Senhor. Tu é soberano, Senhor. Deixa eu atravessar para ver a terra. Eu te suplico, Senhor. Que Deus há no céu igual ao Senhor. Só que Deus não é igual a gente, irmão. Quando Deus diz não, é não, não adianta. Vamos ver o que é que Deus responde para Moisés. Eu estou em que verso? Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. O que é que Deus disse? Deus disse: basta, disse ele. Não me fale mais sobre isso. Sabe o que é que Deus falou para Moisés? Moisés, para com a conversa, basta. Não me fale mais desse assunto. Você não vai entrar e acabou. Não me interessa, Moisés. Basta. Você é pai que diz basta, irmão? Basta, Moisés. Eu sou soberano, é verdade. Eu sou tremendo, é verdade. Mas basta, Moisés. Não me fale mais sobre esse assunto. Você não vai entrar na terra. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Você não vai mudar Deus com seus argumentos. Você não vai amolecer o coração de Deus com seus argumentos. Porque se você desobedecer, você vai ter de sofrer as consequências. É isso que eu estou falando para você hoje. Você está me ouvindo, irmão? Quando alguém tem intimidade antes do casamento, ele tem a consequência de ter um filho antes do casamento, ou de fazer um aborto. E as duas têm consequências. Nenhuma você mata seu próprio filho. Na outra você vai ter um filho para alimentar, que vai te privar de um monte de coisas. Hoje mesmo sendo bênção, a pastora Juana não pôde estar aqui porque o filho dela está com febre. E quando você tem um filho fora do casamento, você não tem um marido para te ajudar. Você não tem uma família como referência. Sabe o que é que você tem? Você tem um monte de críticas. Agora, se você fizer um aborto, você se torna assassino do seu próprio filho. E Deus está vendo tudo, porque a mão do homem pode não estar vendo nada. E tudo isso tem consequências. E não adianta, irmão, porque Deus não vai mudar.
Deus continua mesmo, Deus continua justo. Então quando Moisés vai tentar dobrar Deus, Deus vai falar para Moisés: Moisés, basta, não me fale mais sobre isso. Você não vai entrar na terra. Deus não muda. Agora você está pensando que Moisés está achando que a culpa é dele? Deuteronômio 1. – 37 e 38. Moisés diz assim: por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, o filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Sabe o que é que Deus está falando? Moisés está falando assim: olha, por causa de vocês, a culpa é de vocês de eu não entrar na terra. E Deus está falando: não interessa de quem é a culpa. Não interessa por que você desobedeceu. Porque você desobedeceu, você não vai entrar. E agora eu vou falar um negócio para você. Além de não entrar, você vai preparar outra pessoa para entrar no seu lugar. Você vai preparar Josué. Você vai encorajar Josué, porque Josué vai conquistar as vitórias que era para você conquistar. Deus não muda, irmãos. O que é que Deus quer da gente? Para encerrar, o que é que Deus quer da gente? E aí eu quero ler mais um texto. Samuel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aí a Bíblia vai dizer: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Sabe o que é que Deus está falando? Eu escolho a obediência ao sacrifício, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus deu uma ordem para Saul: Saul, mate todo mundo, acabe com tudo. Saul preservou o rei, preservou os melhores gados, preservou o melhor do rebanho. E quando Samuel chegou lá e falou assim: por que você não fez isso? Ele falou: não, eu guardei isso aqui para sacrificar para Deus. Tudo isso aqui é para dar de oferta para Deus. Aí ele fala assim: acaso Deus está tão interessado em sacrifício quanto que se obedeça a Ele? Irmão, Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado em seus bens. O que mais Deus quer de você é que você ouça a voz dEle e obedeça a Ele. Porque Deus tem prazer em quem obedece. Porque a obediência prolonga a vida. Você está me ouvindo? A obediência prolonga a vida. Quando a Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, irmãos, existe uma promessa. Eu conheço alguém que passou pela mesma situação que o meu sogro, ainda pior. Arrancou tudo de dentro. Hoje ele come por segundo, porque ele já não tem mais intestino, não tem mais nada. E quando ele entrou na sala de cirurgia, as filhas estavam desesperadas, e ele virou para as filhas e falou assim: eu não vou morrer agora, porque durante toda a minha vida eu honrei o meu pai e a minha mãe. Existe uma promessa sobre a minha vida. E ele saiu da sala de cirurgia e está vivo até hoje. Sabe por quê? Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Quem honra o pai